Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe aqui na XP e também head do time de Research. E hoje a gente vai falar do setor de saneamento. E para isso eu estou aqui com o Vladimir Pinto, nosso analista do setor de utilidades públicas, saneamento e elétricas. Tudo bem, Vlad? Opa, tudo ótimo. Sua segunda participação aqui no Expert Talks. Pois é, muito honrado. Ótimo. E hoje a gente vai falar sobre a maior empresa de saneamento da América Latina, que é a Sabesp. Foi fundada em 1973. Ela atende mais de 370 municípios em São Paulo, mais de 28 milhões de pessoas abastecidas aí com a água da Sabesp, mais de 25 milhões de pessoas atendidas pela coleta de esgoto. E eu tô aqui com o André Salceto, que é o CEO da companhia, e ele vai contar pra gente todo o processo de melhoria de eficiência na Sabesp, como é que ele entrou lá, tudo que eles estão fazendo para melhorar a eficiência da companhia, mas também vamos falar bastante sobre o processo de privatização que está por vir, e também vários outros temas importantes. Tudo bem, André? Tudo ótimo. Obrigado, Fernando, Vladimir, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado você por participar aqui do nosso papo nesse início de ano. Mas acho que antes da gente falar da Sabesp, seria legal se você contasse um pouquinho pra gente da sua trajetória, né? Você é engenheiro de formação, trabalhou bastante tempo no setor público, trabalhou no BNDES, antes de ir para o setor de empresas, enfim. Então conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Não, claro, excelente. Eu fiz, de fato, engenharia elétrica e de produção na PUC do Rio, depois eu fiz um mestrado também em engenharia elétrica. Trabalhei um tempo no Banco do Brasil, durante 3 anos, boa parte disso na área de gestão de riscos, com modelagem de ativo financeiro. Então, quando eu comecei a ter o primeiro contato com o mercado de capitais, uma lógica muito mais de modelagem de ativos, a avaliação de risco, modelos econométricos, séries temporais. Depois eu passei para o concurso do BNDES e fui para o BNDES. Logo, migrei para a área de mercado de capitais, que era a antiga BNDESPar. Trabalhei quase 10 anos em ofertas e foi uma época muito rica. Pegou aquela época de 2006 até 2009, 2008 com crise, 2009, muito IPO, um mercado assim, totalmente positivo, muita empresa abrindo capital, amadurecimento do novo mercado, as questões de governança, setores inaugurando a bolsa, foi bem positivo. Tive contato com diversos setores, diversas companhias, e depois eu fui para uma área mais próxima da diretoria, fui chefe de gabinete de um dos diretores, e foi interessante que eu passei a conhecer o banco, o funcionamento de uma instituição daquele porte, por alguns anos. Nessa época, eu também me candidatei no BNDES para ser conselheiro eleito pelos participantes do fundo de pensão. Então, eu tive uma experiência bacana como gestor de um fundo de pensão, que eu parava plano de saúde, toda a questão atuarial, como é que essas coisas se dão, uma contabilidade completamente diferente. E na carreira do BNDES, em 2016, quando houve a mudança de governo, me convidaram para liderar a área de DCM, a parte de dívidas e mercado de capitais, com foco em atração de capital privado para investimento em infraestrutura. Então a gente tinha algumas agendas nessa estrutura, que era desenvolvimento do mercado de capitais, instrumentos, formas, mecanismos que transferissem risco para o setor, reduzissem o risco do investidor privado para atrair institucionais que, de fato, não têm talvez a capacidade de entender a fundo cada projeto de infraestrutura, e melhoria no ambiente institucional de regulação. E foi quando foi criado o PPI também. Então foi uma agenda muito interessante, algumas das coisas que nós fizemos à época, com essa interação com o governo federal via PPI, ou os ministérios, e a própria CVM, foi mudar à época a 555, criar um fundo, os fundos de debêntures, que não existiam, eram fundos que não tinham a tipicidade de títulos com características específicas, como são as debêntures, eram fundos de crédito. A gente conseguiu mudar isso, lançamos, também incentivado por nós, os primeiros títulos verdes do setor. Então as debêntures de infraestrutura com selo de Green Bond no setor de energia eólica começaram também com o fomento do lado do BNDES. Na mesma esteira, a gente lançou o primeiro fundo ESG, um fundo de sustentabilidade, um fundo com foco em investir em debêntures de infraestrutura, com perfil de sustentabilidade.
e tudo isso muito aderente, né, muito colado com a agenda do PPI de atração de investimento privado, a modelagem de de-risking de projetos, como transferência de variação cambial para outorgas, também participou disso, e foi quando eu conheci, por exemplo, o Tarcísio. Ele também tinha essas agendas lá no PPI, e a gente interagia de tempos em tempos, né, trocando bola. Passou essa fase, né, e aí eu estava já pensando, a carreira do BNDES é muito bacana, ela é longeva, você pode ficar lá, obviamente, décadas, como muitos ficam, e tem muito, você pode trocar de trabalho sem trocar de emprego, né? Você faz trabalho no setor, vai para outro setor. Mas uma turma muito boa, né? Muito bem preparada, né? É bem, assim, é um pessoal técnico que estuda muito, sempre tem um investimento muito grande, né, em aprendizado contínuo, troca de ideias, e acaba que esse tipo de ambiente permite que as pessoas se desenvolvam e se dediquem, né, a aprender coisas específicas e troquem muita informação, muito conhecimento. E aí eu comecei a sentir que estava na hora de tentar ver outra coisa, né? De trabalhar fora do banco, ter alguma oportunidade que desse uma outra experiência, conhecer outras formas de atuação. E aí surgiu E um pouquinho mais para a economia real, né? E aí primeiro surgiu um convite, já na transição do governo, do próprio Tarcísio, de trabalhar no Ministério da Infraestrutura, logo quando ele foi indicado. Eu fui para lá, a gente trabalhou junto durante um mês e pouco. Eu trabalhava na secretaria da Natália Marcassa, né, com a parte também de atração de investimento, com relacionamento com o mercado. Uhum. Só que aí eu achei que ia ser mais fácil do que foi viver longe da família durante um tempo em Brasília. A minha filha, a segunda filha, nasceu em fevereiro de 2019, e aí assim, não vai dar. Aí eu resolvi postergar o projeto de viver longe da família. Mas continuou na minha mente. E aí o ano de 2019 foi passando, eu comecei a me dedicar um pouco a escrever um pouco mais de artigos e falar sobre infraestrutura, participar de seminários, palestras, falando da importância de a gente evoluir na lei das debêntures, na regulação de infra, para melhorar esse fluxo de investimento privado para o setor. E aí, dessas interações, surgiu o contato com um time de um fundo que me convidou para trabalhar na Iguá. Eu fui para Iguá no final de 2019, aí São Paulo Rio era mais fácil. Fiquei na Iguá 2 anos, redondinho, porque eu acabei saindo em 21, e meu objetivo na Iguá era construir do zero uma área de novos negócios. A Iguá vinha num processo muito bem sucedido de turnaround. Ela foi uma aquisição que foi feita no âmbito de uma recuperação judicial do Grupo CAB, né, do Grupo Galvão, da CAB, e durante 2017 até 2019, houve um processo muito intenso de turnaround. E faltava a história de crescimento. Então, acoplar essa vertical de crescimento foi o meu trabalho. Então, a área não existia. Tinha uma pessoa tratando disso na companhia. A gente foi construindo juntos metodologia, processo, visão estratégica de novos negócios, o que essa área deveria fazer, novos leilões, M&A, novos negócios, desenvolvimento de startups, Open Innovation, tudo isso dentro de uma área. Isso foi crescendo. A gente começou logo já no primeiro semestre de 2020, ainda na pandemia, né? Com os primeiros leilões. Veio o marco de saneamento no meio do ano, que transformou completamente a dinâmica competitiva do setor. Participamos de forma bem competitiva do leilão do Bloco A, de Alagoas, que foi a Maceió Região Metropolitana, em parceria com a Sabesp, e esse é o ponto importante, né? A gente sentou junto com a Sabesp, conhecemos os times, eu liderando de um lado, e o Roberval, que hoje é o diretor, que trabalha comigo, liderando do lado da Sabesp, a modelagem para a gente participar do leilão do Bloco A de Alagoas. Fomos super bem, ficamos no segundo lugar, felizes porque a gente fez uma proposta competitiva e disciplinado do ponto de vista de capital. Então a gente foi onde a gente queria, de fato, ir. Isso serviu de aprendizado para outros leilões que vieram. E já no final do ano a gente começou a montar o time para analisar o leilão do Rio de Janeiro, que foi publicado o edital no final do ano de 2020 e o leilão foi no final de abril. E isso, tinham várias coisas acontecendo na companhia, entrou a capitalização, né, a mudança dos acionistas com a entrada do CPPIB, que deu um novo fôlego para a companhia, e a gente conseguiu participar de forma bem competitiva no leilão do Rio, ganhando o bloco que a gente queria, que era o bloco 2. Também em parceria com a Sabesp na modelagem. Depois do leilão, por uma decisão da empresa, da própria Sabesp, eles optaram por não exercer o direito de participar na SPE. Então a Iguá seguiu com o bloco 2 sozinha. E aí, nessa transição,
dado que o Bloco 2 do Rio era muito maior, né, sensivelmente maior do que a Iguá como um todo, eu tomei a decisão, conversando tanto com os acionistas quanto com o CEO à época, de que, dado que o foco da companhia seria mais integrar esse inovativo do que focar em mais crescimento, Novos negócios. Eu falei, olha, o ciclo foi muito bacana, estou muito feliz, estou aqui para ajudar no que fosse necessário, mas eu vou para acho que está na hora de procurar um novo desafio, um novo aprendizado. E aí surgiu o convite do Grupo GP para trabalhar numa seguradora que eles tinham acabado de adquirir, do grupo americano chamado Arco Seguros, Arco Insurance, Arco Seguros no Brasil, que mudou de nome para ACAD. E foi um desafio muito bacana, porque era uma posição que eu nunca tinha ocupado, de CFO, com uma responsabilidade muito grande, a parte de legal, tesouraria, investimentos, contabilidade, planejamento, assim, atuário, tudo debaixo da mesma estrutura. A vantagem, né, como eu falei lá atrás, eu tinha trabalhado como gestor de fundo de pensão, então eu tinha um conhecimento de atuária relativamente maduro, não técnico, mas entendia as alavancas, e passei um ano trabalhando na ACAD. Experiência muito, muito bacana, a empresa está indo super bem, continuo acompanhando lá na evolução da companhia. Lá em começo do ano de 2022, veio a candidatura do atual governador Tarcísio para São Paulo. Sim. A gente se encontrou logo no lançamento de campanha dele, num jantar que ele foram organizados, né, para ele se apresentar. Sim, já acreditava muito na capacidade, na pessoa, né, nessa renovação, e foi muito gratificante ver isso se refletir na opinião das pessoas do estado de São Paulo, elegendo ele como governador, e que de fato vai transformar não só o estado, mas acredito muito o país. E para minha surpresa, né, obviamente a gente sempre trocou ideia, sempre estivemos próximos dessa jornada, né? Mesmo ele no Ministério e eu na Iguá, tinha sempre os leilões, né? E um via o outro e a gente se esbarrava. Acabou que veio o convite, né? Fiquei muito lisonjeado de ser considerado, lembrado. O segundo convite, né? O segundo convite, é verdade. O segundo convite, agora a gente vai trabalhar. Exato. E aí E foi um convite muito claro, André, eu acredito, a gente vai fazer os estudos, mas eu acredito que existe uma possibilidade muito forte de ganhos para todos com a privatização da companhia. Então a gente vai estudar isso, e eu quero que você lidere esse processo no nível da companhia. Excelente, governador Tarcísio. Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. A gente estabeleceu algumas diretrizes, enquanto o processo ia amadurecendo, deu total autonomia e liberdade para escolher time, gerir a companhia. Eu expliquei para ele que já tinha uma visão, obviamente, de alguém de fora, dos potenciais que a companhia tinha, que a Sabesp tinha como modernização, estruturas que vinham se acumulando de um jeito operacional ainda muito estratificado, núcleos muito isolados, tinha uma oportunidade de integração e gerar mais eficiência. Ele concordou integralmente com a visão de reestruturar a companhia, começar a acelerar ganhos de eficiência, enquanto o processo de desestatização ia acontecendo e amadurecendo. Os estudos iam sendo realizados, e foi isso que a gente fez quando, assim, escolhi o time, apresentei para ele a visão de reestruturação da companhia, ele entendeu, deu carta branca para seguir adiante, e desde janeiro, a gente vem fazendo, desde janeiro do ano passado, né, estão completando o ano, hoje é dia 10, né? Não, 10. Daqui a 3 dias completa um ano formalmente na companhia. E ao longo desses 365 dias, a gente fez muita coisa, né? A gente conseguiu fazer bastante coisa, já conectando aquilo que a gente entende que é uma estrutura da companhia para o futuro. São processos, né, que conceitualmente eles podem correr de forma independente, mas eles têm uma sinergia muito positiva. Então, se por algum motivo houvesse não vamos mais seguir com a desestatização, tudo que foi feito permanece válido, a companhia vai seguir a atuada dela de buscar ser mais eficiente, mais competitiva, porque ela tem que ser, dado que o ambiente no setor mudou. Agora, uma companhia estatal ou privada, ela tem que competir em novos leilões
para ganhar ativos ou manter os ativos que tem. Se a desestatização acontecer e está caminhando para que isso aconteça, tudo o que foi feito contribui para a percepção de valor de quem vai entrar no processo e reduz qualquer tipo de choque ou necessidade de mudança drástica na transição. Porque a reestruturação, a visão mais moderna da companhia já está implementada. Então, o ano de 2024, 2023, ele foi um ano de preparar a companhia para esse futuro. Sim. Obviamente, a gente está trabalhando para que o processo de desestatização aconteça, e uma vez acontecendo, a estrutura da companhia está muito alinhada com o que há de mais moderno, mais atual nos competidores. Você olha para qualquer empresa do setor privado no Brasil, e mesmo no exterior, as caixinhas, o regulatório está ali, o cliente está ali, a centralização na tomada de decisão de investimento está ali, a coordenação do nível operacional também está ali. Tem uma unidade centralizada para garantir a visão de sustentabilidade e governança na agenda ESG, tem uma unidade também que está sendo construída de transformação digital. Então, todas essas alavancas de valor que vão se materializar ao longo dos próximos meses e anos, elas estão ali. Então, a velocidade que a gente consegue fazer cada uma das coisas depende muito da realidade que a gente está inserido. Sim. Então, imagino que numa empresa estatal tem um certo limite para até onde você consegue ir, as estruturas devem ser mais engessadas, né, do processo de licitação, então esse processo de eficiência deve chegar num certo ponto onde, né, a desestatização ela se torna mais necessária para continuar esse processo. Faz sentido? Total sentido, você está certíssimo, Fernando. Na verdade, uma empresa estatal, ela pode, como qualquer empresa, buscar ser mais eficiente. Claro. Mas a mesma empresa, estatal ou privada, elas são ambientes muito diferentes. O nível de conformidade com processos vinculados ou à lei federal ou leis estaduais, órgãos de controle, para uma empresa de controle estatal, ele é muito maior do que uma empresa de controle privado. Então, processo de compras, compras em geral, né? Seja materiais, serviços, insumos, obras, é um processo muito longo. A gente demora, para obras mais complexas, 180 dias, desde o final da concepção do projeto até entrar em edital, licitar, os estágios, né, da licitação, de contestação, verificação se a habilitação está correta, até você conseguir assinar o contrato e iniciar as obras. No setor privado, esse processo, quando muito, dura 90 dias. E o pior dos mundos, né, ele dura 180 se você acertar. Se acontece algum problema, você, por algum acaso, o operador, a pessoa que ia executar a obra, tem algum problema ou não consegue fazer, tem que começar tudo de novo. No privado, não deu certo, você faz um distrato e contrata outro com aquele mesmo escopo. Um outro ponto que também é super importante, que tem de diferença no setor público e privado, é como você consegue reconhecer o esforço das pessoas. Os funcionários que têm uma performance melhor, eles, num setor público, é muito difícil diferenciar. Tem amarras, né, para você tratar todo mundo mais ou menos igual. Então você não consegue premiar aquele cara que é muito melhor do que a média. Você tem muito menos flexibilidade de reconhecer e incentivar, e alinhar entregas e premiar essas entregas no setor público do que você tem no setor privado. Então, toda essa transformação, ela tende a ser benéfica para a companhia, porque ela tem de ser mais eficiente, mais ágil, mais moderna, tem mais capacidade de entrega de investimento e atender a sociedade do que sendo estatal, da mesma forma com relação aos funcionários. Então, a tendência é que, num outro contexto, é que a gente consiga, de fato, estabelecer e combinar com os funcionários entregas, e aqueles que, de fato, se destacarem, recebam, de fato, na proporção do seu destaque, claro, o reconhecimento, né? Mais a meritocracia. Exatamente. Uma coisa que foi bem interessante quando você entrou, né? Acho que foi o seu primeiro speech, vamos dizer assim, foi da divulgação dos resultados aí de 2022, né? Foi essa mudança de chave para a eficiência, né? Que a Sabesp sempre foi uma empresa que entregou o serviço de uma forma boa, né? Mas essa parte de eficiência sempre ficava, eu acho que no segundo plano, e você veio com um discurso bem focado nisso, né? Vamos melhorar o jeito que a gente opera, vamos reduzir custos, vamos centralizar atividades, etc. E que é uma coisa que a gente viu em outras estatais recentemente, tanto CEMIG como Copel,
eram empresas que estavam muito atrás, por exemplo, do custo regulatório e conseguiram alcançar, né? Então, se você pudesse comentar um pouco disso e também acho como... E outra coisa que foi bem interessante foi que muitas pessoas dessa nova diretoria vieram do mercado, né? Que é uma coisa também diferente para a Sabesp, né? Então, se você pudesse falar um pouco como é que você conseguiu convencer essa turma, que a gente vê aí, são profissionais, né, de várias empresas relevantes, né? Vir para a Sabesp com todas essas amarras que você comentou bastante. Eu vou começar com o final, depois eu volto para a primeira parte da pergunta, Vladimir. Assim, não é pelo dinheiro. Sim. Porque a maioria, se não todos, vieram para um total comp menor do que eles recebiam onde estavam. Eu acho que, primeiro, o teu ponto, né? Nunca aconteceu na história da empresa, esse mérito é do governador. Assim, ele deu essa liberdade de construir uma empresa com uma gestão moderna, eficiente e profissional. E aí, ao dar isso, me permitiu buscar profissionais que têm esse alinhamento, têm essa visão, tinham história em mercado e enxergavam no projeto um projeto de transformação da companhia, do setor e da carreira individual de cada um. Participar desse processo, né, do começo até o fim, assim, entregar a desestatização, participar dessa construção dessa nova empresa, que eu estava até escrevendo hoje um texto. Ela vai ser não só a primeira empresa privada do setor de saneamento listada em bolsa, mas vai ser também a maior. Então, você transforma o setor. Você cria, assim, de fato, uma empresa que tem capacidade de entrega de investimento, capacidade técnica e gás, né, fôlego, gunpowder, de levar essa eficiência operacional, essa estrutura bacana de saneamento, de como trata o cliente, de entregar uma infraestrutura de qualidade para outros lugares do país. Que assim, a gente trabalha em São Paulo, né, mas como brasileiro é uma vergonha, né, a situação do setor que a gente vive hoje. Então, esse pitch, né, de olha, vem para o projeto, é um projeto de transformação da empresa, do setor e para a carreira de cada um de nós, vai ter lá no currículo, participei disso. E isso foi um dos grandes pontos, né, de atração desses talentos, que não só na diretoria, mas tem a segunda camada também, que a gente trouxe muita gente de mercado, a gente trouxe analista de banco para trabalhar do nosso lado lá, querendo entender quais eram os gaps que a companhia tinha e como é que a gente buscava fechar esses gaps. A gente trouxe pessoas que trabalharam em grandes bancos, em tesouraria, para trabalhar na nossa tesouraria. Então, vai para além dessa primeira camada do C-Level, a capacidade de atração por esses fatores. É um projeto muito bacana, é um setor que, depois que você conhece e se embrenha, é difícil de se desvincular, tem muita externalidade positiva, trabalhar no saneamento, na fase que ele está, né, de levar infraestruturas de saneamento para pessoas que estão à margem da sociedade e o poder que esse investimento tem em transformar bairros, transformar vidas, isso do ponto de vista de propósito, de satisfação pessoal, não tem paralelo. E voltando para o começo da tua pergunta, né, a visão de eficiência e modernidade. Ele casa muito com o contexto que a empresa está. Ela tem hoje 375 municípios, mais Olímpia, né, 376, que foram, tirando Olímpia, que foram adquiridos num contexto de relação bilateral. Contrato de programa, convênio, algum tipo de estrutura que não envolvia necessariamente um processo competitivo. Não tem mais isso. Acabou. Todo novo ativo tem que passar por leilão. Esse ano que passou, a gente ganhou um novo, Olímpia, e deixou de ganhar um outro, que era Igarapava. Então, isso é natural. A gente não vai ganhar todos, né? Time de futebol. A gente pode ser muito bom, pode ser o Real Madrid, ou aqui no Brasil, algum time muito bom. Eu não vou falar o meu para não causar polêmica, mas... mas assim, a gente vai trabalhar para ganhar todos. Mas tem outras empresas trabalhando também para ganhar. Então, não vai ser em todas as vezes que a gente vai ganhar um projeto. E essa foi uma mudança implementada pelo novo marco. O novo marco, ele trouxe isso, ou seja, você não pode mais fazer contrato de programa. Todo novo processo de concessão, de nova concessão, tem que ser um processo competitivo e licitatório. Sim. Isso, todas as empresas estatais estão submetidas a isso.
A grande vantagem, quando você olha para a Sabesp, é a capacidade dela de enfrentar esses desafios. Então, quando a gente trouxe, eu tenho feito lives internas todos os meses, né? Porque uma das coisas mais importantes em processos de transformação cultural é comunicar bem. É a pessoa que está na liderança, maior liderança da companhia, liderança média, o gestor da ponta, o operador, entender por que está sendo feito aquilo. É aquela velha anedota, né? Dos dois pedreiros construindo uma parede, né? Um tá falando que tá fazendo um muro, outro tá falando que tá construindo uma igreja. É a mesma coisa. Então, o cara, quando entende que tá construindo uma igreja, que tem um propósito lá na frente, ele se engaja, ele olha para onde a empresa está indo e ele entende a razão. Então, já em janeiro, né, tanto no discurso de posse quanto na primeira live, foi no final do mês, foi muito claro no discurso. Pessoal, o cenário mudou. O nosso compromisso, não só da diretoria, mas do governo do estado, é fortalecer a companhia, dar a ela todos os instrumentos e tirar as amarras para que ela possa competir nesse ambiente novo, que tem um universo de oportunidades por vir. E para isso a gente tem que ser mais eficiente, a gente tem que reduzir custos, tem que ser disciplinado na estrutura de capital, na alocação de capital, na alocação de recursos, que com isso, com a estrutura que a gente tem, com o porte que a gente tem que ser mais eficiente que as outras. A gente tem um ganho de escala pelo porte que a gente tem e a nossa comparação tem que ser com a gente mesmo. A gente tem que melhorar a cada dia, porque assim a gente consegue expandir nossas fronteiras, preservar os contratos que a gente tem e, obviamente, uma vez desestatizada, olhar para outros lugares que não seja o estado de São Paulo, que tem muita coisa para ser feita também. Então, essa lógica, né, da pessoa, né, na companhia entender o porquê da mudança, que é um porquê muito focado na perenização, no aumento da competitividade, no aumento da eficiência da empresa, redução de burocracias desnecessárias. A gente eliminou uma camada da companhia. Tinham 7 camadas entre presidente e chão de fábrica, são 6. Dá para evoluir mais? Dá. A gente está quebrando as estruturas de descentralização de tomada de decisão. Todas as tomadas de decisão de investimento hoje são centralizadas na diretoria de investimento. A parte financeira, de controladoria, tudo na diretoria financeira debaixo da CFO. Criamos um CSC no meio do ano, então todos os serviços acessórios, back-office em geral, segurança, facilities, suporte, passam a ser gerenciados por um CSC que vai atender a companhia toda. Por que isso? É só para ser mais eficiente? Não. Isso também ajuda a gente a ter escala. Então, adicionar uma nova operação no lugar que você não está preparado para ter escala, significa replicar a estrutura. Isso dá um trabalho danado. Então, a gente está preparando a companhia, de novo, ano 2023, e eu falei isso no final do ano para os funcionários, foi ano de arrumar a casa. 2024, a gente já nasce com a estrutura que a gente precisa ter, qualquer que seja o desafio. Se for para um lado da desestatização, que a gente acha que vai acontecer, está pronto. Se acontecer alguma coisa e esse projeto eventualmente não for atrasado, etc., a gente está pronto também. Então, a companhia está pronta para tocar o seu futuro, independentemente do cenário que se coloque. Do ponto de vista de tarifa, pensando sobre duas óticas, né? Do ponto de vista do acionista, pelo que eu entendo, existe um repasse normal do regulador de todas as eficiências para a tarifa. Então, como vocês estão tratando isso nesse modelo de melhoria de eficiência de custo dentro da companhia? E para a população, para as pessoas que nos escutam, né, que estão preocupadas, será que privatizar vai aumentar a tarifa? Não vai? Enfim, todo o trabalho que vocês têm feito para que isso não aconteça após desestatização. Então tem uma mudança importante na regulação que está em curso. Ela não está pronta ainda, não foi divulgada. A ideia é que ela seja divulgada nas próximas semanas. O conceito por trás disso, né, já falado pelo governador, pela secretária Natália e pelo secretário Benini, é que o marco regulatório da Sabesp, né, tem o marco regulatório do setor e tem a regulação da Sabesp, ele seja modernizado. A gente tem uma mudança relevante na forma como o regulador enxerga e incentiva a eficiência, a aceleração de investimentos da Sabesp. Alguns pontos que são importantes, compartilhar eficiência. Então isso já foi dito. No contexto dessa mudança de regulação, vai ser considerado alguma forma de compartilhamento de eficiência. No modelo atual, de fato, não existe nenhuma previsão de um compartilhamento. Então, em tese, todo o ganho de eficiência de um ciclo tarifário, que são 4 anos, e se encerra esse ano,
ele pode ser capturado pela agência e ser transferido para a tarifa. O que se percebe em ambientes dessa natureza é que as empresas acabam não tendo todo o incentivo de buscar esse ganho de eficiência na sua plenitude. Exato. Quando há um compartilhamento, aí tem um alinhamento de interesse. Eu vou ganhar uma parte dessa eficiência, então vou buscar ser mais eficiente. E outra parte é repassada para o consumidor. Exatamente. Então, e estudos mostram que esse ambiente de compartilhamento de ganhos, ele acaba gerando mais benefícios para o consumidor do que quando você não o tem. Então esse é um ponto importante. O segundo ponto, com relação à tarifa, ela vai diminuir, tá? Por conta da mudança regulatória e por conta das eficiências. Então, a curva de tarifas, né, se nada fosse feito, ela necessariamente seria uma tarifa no nível acima do que a tarifa pós-transação, por conta todas essas mudanças, tanto a mudança regulatória quanto a mudança no nível da companhia. Isso, de novo, afirmações tanto do governador quanto das pessoas que têm trabalhado no projeto, em especial na parte de regulação. A empresa, a gente tem um plano de investimento bastante desafiador, né? São até 2033, caso nada fosse feito, a gente está falando aí de 50 e poucos, 60 bilhões de reais de investimento. Com a desestatização, isso é antecipado para 2029 e adicionando escopo aos contratos. Então, essas mudanças, conjugadas com a mudança da regulação, além de trazer benefícios, tendem também a acelerar o processo de universalização, que é talvez o ponto mais importante da alavanca de valor da desestatização. Quantas pessoas no estado que ainda não são atendidas? A gente tem, então, operadas, a Sabesp opera 375 municípios e o estado tem 645. Então tem 270 aí que são ou tem empresas privadas atuando ou são estruturas municipais, uma autarquia ou um serviço de saneamento vinculado à prefeitura. Muitas delas começaram a perceber que existe um valor na transferência, né, da operação da estrutura de saneamento, né, água e esgoto, para o privado. Seja por ganho de eficiência, acelerar investimento. No final das contas, né, quando a gente começa a olhar do ponto de vista orçamentário municipal, no contexto estatal, o saneamento compete com recursos da saúde, educação, segurança. Quando você muda, ele passa a gerar recursos, né? Pode ser por uma outorga, um pagamento recorrente de algum tipo de outorga variável, ou seja, o fluxo financeiro do município se inverte. Ele passa a ter uma estrutura geradora de caixa que pode servir para investimentos em outras áreas e viabilizar melhorias para a população que a gente não teria, né, quando esse recurso compete com o saneamento. Então, o saneamento tem muito valor. Ele tem valor financeiro para os operadores, para o detentor da concessão, que é o poder municipal em região metropolitana em conjunto com o Estado, e para a população. Ou seja, a conjugação, porque quem está dentro do setor é muito óbvio, enxergar que a concessão, né, a transferência da concessão para o ente privado, ela é muito positiva. E aí tem um ponto que volta e meia aparece nesse debate, mas tem diversos lugares do mundo que isso está voltando a ser estatal, etc. Eu acho que assim, se tudo fosse universalizado, se todo mundo tivesse água, esgoto coletado e tratado, é um debate que é válido. Fica com o Estado, fica com o privado, acho que é um debate. Enquanto isso não existe, é muito óbvio que precisa de investimento a mais do que o Estado tem capacidade de fazer. Estado do lato senso, né? Municípios, Sim. Estado e mesmo o governo federal. Então a gente precisa do capital privado. A solução do saneamento, eu venho falando isso em todos os lugares, ela não é uma solução de A ou de B, ela só é 100% privado, 100% público. É uma solução que combina tudo, combina financiamento do mercado de capitais, financiamento bancário, financiamento no exterior, financiamento federal, subsídio, tudo que a gente puder fazer para acelerar essa agenda tem que ser feito. E dado que, no geral, as estruturas, tanto municipais e estaduais, elas têm dificuldade em implementar, em executar investimento, a melhor solução, comprovadamente, concede uma concessão, por definição, tem prazo, então 30 anos, 35 anos. Ao final desse processo, caberá ao poder concedente decidir o que ele faz de novo. Se ele renova essa concessão ou se ele retoma o serviço e executa ele mesmo. São ciclos. Para esse ciclo que a gente vai viver agora, que a gente precisa viver agora, a melhor solução é a combinação com esforços privados, sem dúvida nenhuma. Afinal, são mais de 10 bilhões de dólares, né, de investimentos aí. São, bastante. E acho que o próprio modelo que está sendo feito é uma parceria público-privada, né? Porque
o governo do estado, no final, ele está aportando recursos para que o impacto tarifário dessa montanha de investimentos que está sendo feito não seja tão relevante para o consumidor final, principalmente aí o de mais baixa renda, né? Um ponto, acho que interessante também na transformação da empresa foi a criação de uma área que atendesse o regulador, né? Mais voltada ao regulador. Acho que das queixas, né, que os investidores tinham da Sabesp era esse gap regulatório para o que a empresa faturava ou tinha de OPEX, né? Então, como é que se deu essa transformação aí? O que vocês estão fazendo, né, nesse front aí de relação com o regulador? Eu confesso também que me surpreendia quando eu olhei para a Sabesp não ter uma estrutura no nível de senioridade de uma vice-presidência, uma diretora executiva de regulação. 99% da nossa receita vem de um negócio regulado. A gente tem que ter senioridade para tratar o tema ser percebido pela organização como central, e a interlocução com a agência reguladora também ser num nível adequado. Então, a primeira coisa as grandes primeiras coisas, né? Centralizar o máximo de tomada de decisão para que a decisão seja tomada olhando o todo e não otimizando, né, pontualmente cada coisa, e ter essa interlocução. A diretoria de regulação em novos negócios, ela na verdade, ela tem duas missões, né? Tem três quando a gente pensa em novos negócios. Uma é aproximar o relacionamento com o regulador, ou seja, levar uma visão nossa, eles têm a visão deles, e é natural que sejam visões com perspectivas diferentes, mas aproximar o máximo possível para que a gente tenha metas e objetivos factíveis em benefício da população. Porque, eventualmente, poderia acontecer do regulador, ao olhar a empresa, estabelecer metas e objetivos que drenam recursos de coisas que são mais imediatas e mais necessárias. Vou dar um exemplo aqui. Perdas. Perdas é um tema de regulação. Só que se a gente tem um nível de perdas bom, é o melhor do país, né? A gente está falando é um nível alto. A gente fala que é só 27%. Pô, é muito. Mas quando você compara para uma média brasileira que é próxima de 50%, a gente obviamente trabalha para melhorar, a gente quer melhorar. Claro. Mas se a gente investe muito em redução de perdas, é um recurso que está deixando de ir para levar estrutura de saneamento para a comunidade, por exemplo. Então, essa conjugação de prioridade é uma conjugação importante. Então, sentar com o regulador e explicar, olha, regulador, eu posso melhorar a perda, mas quando eu invisto, sei lá, mais R$1 bilhão em perdas, eu estou deixando de investir R$1 bilhão em rede de coleta e tratamento de esgoto para a comunidade de PTO. É essa a prioridade que a gente quer mesmo? E, cara, a conversa tem sido muito positiva. Porque, de fato, do lado de lá, ele eventualmente não tem essa perspectiva do todo. E isso tem sido feito desde que a gente estabeleceu essa conexão. Fizemos algumas reuniões, eu participei de algumas delas, para pactuar agendas. O que a gente pode fazer? O que é importante para o regulador e para a companhia? Olhando sempre que o papel, tanto do regulador quanto da empresa, é levar o melhor serviço possível para o cliente, né? De fato, quem usa o serviço. Isso tem sido muito positivo. A gente tem algumas agendas que são de responsabilidade da empresa. Então, OPEX, a gente tem bastante coisa para fazer, a gente fez bastante coisa no passado, e a gente vai continuar com essa ganho de eficiência esse ano, e com a desestatização isso ganha uma outra dimensão, que a gente passa, aí você não tem mais restrição de buscar essas eficiências. E tem também gaps na receita. Então as duas foram atacadas esse ano. Aquilo que a gente podia atacar dentro da companhia, a gente começou a executar, obviamente na disciplina de que o ciclo termina em 24, então a gente tem consciência que a plenitude desses ganhos tende a vir só em 25, e aí com a mudança da regulação, né, que a gente espera, e esse ganho de eficiência compartilhado, a gente passa a ver esses ganhos sendo capturados pela companhia, e aí depois parcialmente repassado também para a tarifa. E assim, é impressionante como conversa ajuda, né? Então a gente tem tido, pelo menos uma vez por mês, interações com a Arcesp. E nessas interações, à medida que as partes vão se conhecendo, entendendo as dificuldades, o que cada um precisa, o que é importante para um lado, o que o outro pode fazer para facilitar o atingimento do objetivo da outra parte, isso vai caminhando, e a relação entre regulado e regulador, ela fica harmoniosa, como tem que ser.
no dia a dia, assim, quanto mais harmonioso for, mais harmoniosa for a visão do regulador com a execução do regulado, cara, só quem ganha é a sociedade. Então, acho que foi, de fato, uma mudança muito importante. Essa mudança começa a dar os efeitos agora, com a redução do gap, com a redução da percepção do regulador com relação à nossa capacidade de fato, implementar essas mudanças, na priorização da alocação de capital. Então, tudo isso tem sido assim, derivadas positivas dessa visão. E, obviamente, juntar novos negócios com regulação, na estrutura que a gente tem hoje, faz também todo sentido, porque qualquer novo negócio, ele tem que olhar o regulatório para saber como é que a gente potencializa a geração de valor desse novo negócio. Seja uma receita acessória, seja uma nova participação em empresa, como é que isso conjuga com o framework, né, com esse arcabouço regulatório que a gente está inserido. E André, a Assembleia do Estado aprovou, né, o projeto de lei que autoriza a privatização, a desestatização da Sabesp, mas eu entendo que esse não é o último, né, dos passos aí até o processo de fato acontecer. Então eu queria que você falasse um pouquinho de quais são os próximos passos. Enfim, tem bastante coisa esse ano, a gente está no começo de janeiro aqui, tem bastante coisa ainda para acontecer até que esse processo ocorra de fato, né, com a oferta. Então, enfim, se você pudesse falar um pouquinho sobre o que tem de próximos passos aí por vir. Tá bom, vamos lá. Então, ano passado foi um ano também no âmbito da desestatização, criar todo o ambiente para que ela possa acontecer. Em agosto, teve o ajuste do decreto, né, que estabelecia a governança da URAI, que é a unidade, né, é como se fosse um condomínio de municípios, né, para o ouvinte que não é um termo realmente mais árido, é como se fosse um grande bloco de municípios que tem uma governança. Então, cada município tem sua representação nessa assembleia de municípios e que vai eleger um conselho e uma instância executiva. Então, é como se fosse como se fosse um condomínio mesmo, que você tem a assembleia e os representantes que são eleitos. Então, criar essa estrutura, ativar essa estrutura, facilita muito a reflexão e a conjugação dos interesses comuns, que é natural numa gestão consorciada num bloco como esse. Então, tem muitas eficiências, muitos ganhos, né, do compartilhamento dessa infraestrutura maior. Tem municípios que estão numa fase anterior de universalização, que precisam de mais investimentos, e que acabam sendo subsidiados por municípios que estão numa fase mais madura. Tem municípios que dependem de fontes de água de outros lugares. No caso do município de São Paulo, assim, tem uma dependência grande de recursos hídricos que vêm de outros municípios. Então, essa gestão consorciada, essa visão que, na verdade, todo mundo é parte de um todo, ela se consolida quando a URAI passa a vigorar. Aí teve que até então é um relacionamento muito da Sabesp com cada um desses municípios. Exatamente. Hoje a gente tem 375 contratos, individualizados, heterogêneos, cada um com condições, prazos diferentes. E a ideia é uniformizar isso num único instrumento. Então, todo esse debate está sendo construído desde o começo do ano. O primeiro passo foi lá em agosto com a mudança nessa governança da URAI, a disciplinar como que vai ser feita a representação, né, os votos na URAI. Com isso, o município de São Paulo aderiu. Na versão anterior dessa governança, você não tinha essa proporcionalidade muito clara, e acabava que você nivelava os municípios grandes num grande bloco, e São Paulo, como é muito grande, não tinha sua relevância de porte reconhecida. Isso foi corrigido com o decreto, e aí criou um ambiente para o município de São Paulo aderir à URAI. Depois, em setembro, houve mais um marco importante, foi a notificação aos municípios do interesse do Estado em seguir com a transferência de controle da companhia. Isso é um marco importante estabelecido no próprio marco de saneamento. E aí, a partir dessa data, 30 de setembro, tem 180 dias para os municípios se manifestarem com relação à adesão ou não ao processo. E nesse interregno de tempo, é que toda a governança, estatutos, documentação da URAI está sendo construída para que se faça numa assembleia, se elejam os representantes, e aí você tenha na URAI o suporte para que ela possa representar os municípios na assinatura desse novo contrato, que aí aconteceria supostamente entre fevereiro e março. Esse prazo exatamente não tem, porque quem está coordenando isso é o Estado. Então, tem a adesão dos municípios, a assinatura desse novo contrato, que passa a vigorar caso a transação, uma vez a transação se implemente, e
Do ponto de vista de URA e município é isso. Então os municípios têm que se manifestar e tem o estabelecimento dessa governação na URAI consolidado nos próximos 2 meses. Mas os contratos continuam, os contratos dessas renovações continuam município a município, mesmo na URAI? Não, a ideia é fazer um contrato único. Um só. Um único, cada município teria um anexo. Entendi. Então o anexo, porque os municípios estão em fases diferentes, né, de universalização. Exato. Então você tem a fotografia atual e como que vai chegar a universalização até 2029. Está sendo adicionado a área rural, que não tinha, na grande maioria dos municípios não tinha área rural, então passa a adicionar a área rural, como é que vai ser a evolução da universalização das áreas rurais. A urbana informal consolidada também passa a fazer parte desses contratos. Então tem uma mudança de escopo, amplia-se o escopo dos contratos, e aí tem um ponto de partida e um ponto de chegada em 2029, com medidas ano a ano para cumprimento de metas. E qual o período total de concessão desses? Está sendo consolidado, e aí mais uma grande vantagem para todo mundo, né, para a companhia, para as pessoas e para os municípios, tudo está sendo consolidado no vencimento do último contrato que a gente tem, que é de Mauá, que é 2060. Uhum. Então aí você garante que nos próximos 34, 36 anos, esse bloco vai permanecer coeso, e os benefícios da existência dessa interdependência, esse subsídio cruzado, né, de diferentes municípios, eles permanecem estabelecido até o final desse período. E aí, obviamente, no final do período você tem a decisão se segue ou não segue nessa estrutura. Claro. É interessante até notar que uma crítica que existia na aprovação do marco é que a história do filé e do osso, né, que as boas concessões iam ser concedidas e as concessões mais desafiadoras iam ficar para trás. E a gente acho que o modelo da URAI está provando exatamente o contrário. Uhum. Essa situação está permitindo com que os municípios aí menores, né, com menos recursos, consigam ter um serviço de qualidade e ter esse subsídio cruzado com benefícios aí para todos. Né? E não só isso, eu acho que tem um outro ponto muito importante que que você não consegue fazer para todos os casos, mas a regulação da Sabesp, que é uma regulação por base de ativos, ela também favorece o investimento independentemente do local. Então, uma infraestrutura construída numa área de baixa renda, ela vai entrar na base de ativos da mesma forma que uma infraestrutura construída numa área de alta renda. Então, ela é muito mais justa. A receita, no final das contas, ela é calculada no todo. Então, há um incentivo muito grande para a companhia avançar na construção de infraestrutura em todos os lugares. Não só em municípios menores, mas também dentro de municípios grandes, nas áreas que têm menos capacidade financeira de pagar a conta. Porque, no final das contas, todo mundo divide a conta. A tarifa ela é calculada com base na toda a base de clientes de todos os municípios. Então, é um modelo que tem que, de fato, ser mais utilizado quando você pensa em avançar com a universalização. Eu acho que a gente está materializando, né, nesse projeto da Sabesp que a solução do saneamento é uma solução que tem que olhar regionalmente. O olhar individual por município, ele acaba sendo muito restrito a municípios grandes que têm uma viabilidade individual consolidada. Quando, na verdade, o desafio é levar o saneamento para quem, de fato, está na ponta. E isso é algo que esse modelo permite. Ao remunerar a base de ativos, e aí definir a receita com base no investimento que foi feito, para a empresa é indiferente aonde é feito o investimento. Então, avançar aonde não tem, adiciona valor para a companhia. E isso que às vezes não fica claro. Vai privatizar, não vai investir em área informal, em área de favela. Pelo contrário. E aí fica claro... E para o município também garante que a tarifa não vai subir quando ele precisar renovar, né? Se ele fosse isolado, tivesse que renovar a concessão... Tem que fazer conta. Exato. Eventualmente, tem municípios que, se você for fazer uma conta isolada, a tarifa de equilíbrio é muito maior do que a tarifa atual. Exatamente. Então, fazer parte de um bloco com eficiência, com escala, que você consegue, de fato, diluir custo, tem muito valor, em especial para os municípios menores. Só para finalizar, quando você avança com a infraestrutura de saneamento, né, levar água, coleta e tratamento de esgoto para uma comunidade, tem 2 fatores super importantes que beneficiam pra caramba a operação da companhia. Você reduz perda. O cara que não é atendido pela rede formal, ele está pegando em algum lugar. Está pegando na tubulação da companhia, de algum lugar ele está pegando, ele está lá. A água chega, só não é formal. Então, levar a infraestrutura reduz perda.
2, ao levar a infraestrutura de saneamento, coleta e tratamento, você melhora a qualidade do manancial. O esgoto in natura deixa de ir para o manancial, que no final das contas vai alimentar um reservatório que a gente vai usar para tratar a água, e se ele for poluído, você tem que usar mais produto para tratar. Então, é uma inverdade dizer que não faz sentido para a companhia investir em áreas informais ou favelas ou de baixa renda. Primeiro, porque a regulação nos remunera da mesma forma. Segundo, é uma área que se a gente não investe, piora a performance da companhia. Então você comentou da URAI, tem algum outro próximo passo importante? Quais são os próximos? Tem a definição da regulação, que, pelo que eu tenho sido informado, está num estágio bem maduro de debate e definições. Isso está a cargo do governo do estado junto com a agência reguladora, que é a Arcesp. Isso tende a passar por um processo de consulta pública, que deve demorar alguns dias. Então a expectativa é que aconteça nas próximas semanas e esse ciclo se encerre também ali para final de fevereiro, começo de março. E aí a gente tem todos os marcos, né, tanto regulatórios quanto formais legais, vencidos, concluídos para seguir com a oferta. O planejamento que a gente tem trabalhado, né, que inclusive já foi mencionado inclusive pelo governador, pela secretária, é que a oferta deve acontecer ali na janela do meio do ano, usando os números do primeiro trimestre, obviamente sujeito, né, à execução dessas fases intermediárias. E pensando nos acionistas, o que eles podem esperar, não só do ponto de vista de eficiência e crescimento, mas também da política de dividendos, né? Que se eu não perguntar, acho que a turma aqui nos mata nos comentários, né? Hoje a gente tem uma política de dividendos que ela está estabelecida no estatuto. Então o estatuto restringe a distribuição de dividendo até no máximo 25%, que é o mínimo legal, enquanto não houver a universalização. Eu acho que é um debate que tende a acontecer pós-transação. No contexto da transação, a gente não vislumbra alterar isso, porque, primeiro, o volume de investimento que vai ser necessário é gigantesco. Então, eu acho que o objetivo da companhia nesse primeiro momento é alocar os recursos na maior velocidade possível na infraestrutura que tem que ser feita. Sim. Encerrado esse período de grande investimento, que provavelmente vai até 2029, com uma intensidade bem grande, aí a companhia entra numa outra fase de eficiência, modernização, manutenção, outras alavancas de valor, dado que vai estar universalizada essa base. E aí, sim, eu acho que cabe um debate, né, obviamente, a partir daqui até 2029, de o que é essa companhia depois. Nossa função, né, eu ou qualquer outra pessoa que esteja na administração da companhia, é buscar o melhor retorno da alocação de capital dos acionistas. Se houver oportunidade, eu acho que vai ter, de crescimento no setor com retorno atrativo, vai ser defendido, olha, deixa o dinheiro aqui que eu vou investir e vai retornar mais. Se não houver, aí eu acho que é uma questão de retornar ao acionista na forma de dividendos, sem dúvida. Sim. Acho que mudando um pouquinho de assunto, a agenda ESG, como você mencionou, ela é muito natural ao setor de saneamento, né? Obviamente, o tema água, né, é muito relevante do ponto de vista ambiental, social também. Então, se você pudesse falar quais algumas das iniciativas que vocês estão fazendo dentro dessa agenda, acho que é um tema importante para a gente explorar. Fernando, agradeço a pergunta. Essa, para mim, é talvez a coisa mais óbvia do saneamento, que é menos monetizada, assim, menos capturada em termos de valor. Não só pela Sabesp, mas eu acho que todas as empresas, a gente tem ainda... está atrás do que a gente poderia estar. Tantos setores, né, que não têm as agendas tanto ambiental, social, né, e de governança, obviamente alocadas ao negócio, vendem, né, como setores ESG, e a gente não. O que a gente tem feito? Primeiro, uma das coisas que a gente criou foi criar uma unidade centralizada de ESG. Hoje tem uma superintendência que cuida somente da agenda corporativa de sustentabilidade e governança. A gente passou boa parte do ano identificando na companhia o que era feito, porque, de fato, a companhia ela é muito rica, né, em gerar ideias, em ter iniciativas, né, nas agendas relevantes. Então, tem muita agenda ambiental, social, sendo feita na companhia. Então, o trabalho foi identificar tudo que está sendo feito, ver aquilo que pode ter aplicabilidade na companhia como um todo e que gera mais valor. Então, a gente vai ter uma estratégia para a agenda ESG com drivers muito claros. Olha, a gente vai atuar aqui na parte ambiental, aqui na parte social,
e aqui na parte de governança, isso vai ficar claro para a companhia toda e todo mundo vai remar na mesma direção. E esse planejamento vai sendo revisto ao longo do tempo. E quem já está fazendo? Um dos grandes ofensores para a questão de carbono é o tratamento de esgoto. Então, o processo de tratamento de esgoto, ele acho que é mais de 80% do nossa pegada de carbono. Então, foi a primeiro ataque que a gente está fazendo. As estações de tratamento de esgoto, elas têm um potencial de geração de energia, matéria orgânica, para diversos usos, que hoje não é utilizado em escala no país. Então, nós já passamos o segundo semestre modelando o que é o modelo assim, ideal para as estações de tratamento de esgoto, em especial na região metropolitana, que elas têm mais escala. E por conta da agenda de despoluição dos rios, né, não só do Pinheiros, que está avançando, mas também do Tietê, a gente vai ter que aumentar em 40% a capacidade de tratamento de esgoto na região metropolitana. Nesse processo de aumento de capacidade, a gente aproveitou para fazer uma modernização, uma atualização na tecnologia de cada uma dessas estações, são 5. A gente está preparando as estações para que a gente consiga acoplar ao final do processo são três estágios, basicamente. Tem um tratamento primário, depois tem uma decantação e um tratamento que vai para a biodigestão. Quando você separa o sólido do líquido, você tem água de reuso. A água de reuso, a gente já tem uma experiência muito bem sucedida com a Aquapolo, que nós somos sócios, que vende água de reuso para o polo petroquímico de Mauá. A gente tem espaço para mais que dobrar o volume, só que não tem uso recorrente. Então aqui tem uma agenda de regulação, que a gente tem conversado com a secretaria e com o próprio DAE, para que a gente consiga incentivar o uso da água de reuso. Qualquer uso que não precise de água potável, jardim, limpeza urbana, indústrias, que a gente consiga criar uma forma de que seja viável e não onere quem vai trocar de uma água para outra água. Então isso aqui é um ponto importante para viabilizar a água de reuso. A parte orgânica, o biodigestor hoje gera biogás. Esse biogás, nas nossas estações todas, ele é queimado, ele não faz nada, ele só vira gás que vai para um flare. Em Franca, a gente tem um projeto, que foi um piloto, de transformar biogás em biometano, e esse biometano já alimenta toda a frota de carros leves de Franca. São 60 veículos, e a gente não usa toda a capacidade. Então a gente está em conversas com a Comgás, ainda não tem estrutura na área, mas a gente poderia vender, injetar esse gás, uma vez validada a composição do gás, que seja alinhada com o que está na tubulação deles, para vender para a Comgás esse gás. Então, isso é um potencial, que na região metropolitana é gigantesco. Então, o design das estações de tratamento de esgoto, que a gente vai inclusive rebatizar, ele está pensando no melhor nome, mas lá, estação de recuperação de vida, recuperação de energia, acoplar essa estação, uma unidade produtora de energia ou de venda de biogás, que você gera energia a partir do biogás ou produza biometano. Essa energia gerada gera calor, que você retroalimenta e usa para acelerar o processo de secagem e geração de gás do lodo derivado do esgoto. A depender do processo e do calor que você aplique, pelo tempo que você aplica, esse lodo ele fica no nível de composição e características físico-químicas que pode ser usado como adubo. A gente já faz isso em Botucatu. Ou tem um outro processo que ele vira uma cerâmica, que pode ser usado em construção civil. Então, a gente viu uma oportunidade muito grande de transformar hoje esse passivo, que é a estação de tratamento de esgoto, em uma unidade geradora de negócios. Porque hoje o lodo ele é transportado com massa orgânica cheia de água para aterro sanitário. Então, nossa meta, eu espero que a gente consiga atingir, é zerar o uso de aterros sanitários e pegar 100% desse processo e transformar em subprodutos. Então, reaproveitar, né? Reaproveitar. Então, vai virar uma usina de reciclagem, de fato, de matéria. Esse é o nosso maior desafio. Existem outras, aí quando você pensa em escopo 1, 2 e 3, né? O escopo 2, energia. Nós já temos um projeto que vai se encerrar em 2025 de instalar, são 60 megawatts médios em geração distribuída fotovoltaica. Então são 43 unidades instaladas adjacentes às nossas lagoas de tratamento de esgoto, que geram esse projeto vai atingir metade da nossa necessidade de baixa tensão. A gente quer expandir esse projeto para ele atingir 100% da nossa
necessidade de energia de baixa tensão. E aí sobra os outros 90% de energia, que é média e alta tensão. Isso a gente lançou um edital agora em dezembro, que vai atender 2/3 dessa demanda de energia com a produção solar na estrutura de autoprodução. Aí tem 2 alavancas de valor muito importantes aí. Reduz custo da companhia. No segundo maior insumo em termos de custos que a gente tem. 2022, a energia foi 1,5 bilhão de gasto. Então a gente espera reduzir isso aí com um projeto de autoprodução de energia que vai estar rodando a partir de 26. Então está no edital, é uma solução que vai ter 190 megawatts médios e a gente vai inclusive participar como sócio para garantir que o projeto vai ser implementado na velocidade que a gente entende adequada. E aí, do ponto de vista de escopo 2, a ideia é que este ano a gente crie uma meta de redução e zerar a emissão de carbono para o escopo 2. Uma coisa importante que a gente também fez na agenda ESG é fazer a certificação do nosso inventário de carbono. Foi feita a certificação, a gente hoje já está lá com o selo dourado de certificação. Fizemos um framework também de sustentabilidade. Então, todas essas a gente está tentando capturar o mais rápido possível essas vantagens competitivas que são inerentes ao setor. Isso só na parte ambiental. Você vai para a parte social, a gente fala muito pouco disso. O projeto Pinheiros, a gente investiu quase 2 bilhões de reais e 20 milhões foram investidos em ações sociais. Construção de infraestrutura para atividade produtiva na comunidade, assistência social, de fato, para mostrar a importância do saneamento, de cuidar do ambiente que a pessoa está inserida e não jogar lixo na rua, a gente criou algumas unidades de reciclagem de lixo. Quando a gente olha para o Tietê, que a gente já está falando aí de quase 17 bilhões de investimento, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai investir em ação social. E a gente tem que comunicar melhor isso. O potencial que a empresa tem para gerar efeitos positivos ao levar a infraestrutura para esses locais são impressionantes. E a gente usa pouco isso, tanto do ponto de vista de reconhecimento de imagem, quanto de captura de valor até com investidores. E aí, por fim, a gente tem hoje, se eu não estou enganado, 44 mil hectares de área preservada no Cantareira. 9 mil é espelho d'água, 35 mil hectares são de floresta nativa preservada. Dá para monetizar isso de alguma forma? A gente está estudando também. São coisas que a gente está testando, está vendo no mercado. E, assim, essa agenda ESG, e tem mais coisa para falar, é de um potencial gigantesco. Ainda mais quando a gente expande a área de atuação, passa a atender a área informal e a área rural, você atinge na plenitude todo o potencial que a gente tem de levar saúde, qualidade de vida, dignidade, inclusão social para uma população hoje que vive à margem da sociedade. Exato. Do ponto de vista social, isso tem um impacto gigantesco. Saúde pública. Total. Tem todos diversos estudos, né? Que cada real investido, cada dólar investido gera 5 de economia. Exato. Tem a valorização imobiliária, redução de absenteísmo na escola, aumento de produtividade, porque o filho que fica doente, ou o pai ou a mãe tem que ficar em casa para levar no hospital. Então, tem um conjunto de coisas. A gente está fazendo um levantamento agora na região do Pinheiros, junto às unidades de saúde básica, para ver a mudança do perfil de doenças que eram apresentadas. Assim, a gente tem uma expectativa que a parte de doenças gastrointestinais deve ter caído muito. Quando você leva o saneamento, esse é um impacto importante. Exato. E aí você consegue desdobrar isso para o que a gente espera ver na disposição do Tietê. Então são várias coisinhas, né? Quando você vai somando, é um impacto gigantesco na vida da metrópole. Você pensa em trazer vida para os rios. A renovação urbana que a gente viu aí, o Parque Bruno Covas, né? Isso aí só pode acontecer com o Rio Limpo. Exato. E isso aí é um ganho para todos, né? Qualquer pessoa que antes passava por lá era mal cheiroso, horrível, agora é um lugar de lazer, as pessoas correm, andam de bicicleta. Exatamente. Você devolver uma área para a cidade, isso aí acho que é um valor, assim, gigantesco, né? E tem potencial de fazer isso em outros, né? Assim, tem outro rio, Tietê, e tem outros córregos, outros corpos d'água que precisam desse tipo de tratamento. Quando você olha para a Baixada Santista, é a mesma coisa. Tem as palafitas, a gente precisa buscar uma solução para essa população. Como é que a gente vai tratar isso? É uma solução que a Sabesp, ela não é o provedor único da solução, mas ela é parte da solução. A gente quer sentar com as prefeituras, sentar com o poder público e falar, olha, vamos trabalhar junto, vamos resolver esse problema. Legal. Bom. Mais alguma? Acho que do ponto de vista do negócio, a gente foi bem... Legal. André, então, voltando um pouquinho para
sua carreira, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar, que você falou que assim, a sua carreira foi toda concatenada e teve uma lógica, né? Mas eu imagino que não foi planejado, né? Tudo isso que aconteceu. Mas eu queria que você falasse para quem está no começo de carreira, né? Quem está entrando aí no mercado de trabalho, ou está na universidade ainda, ou pensando em fazer a universidade, enfim, que dicas que você daria para que essas pessoas, né, consigam ter sucesso aí nas suas trajetórias, enfim, quando você olha para trás, né, na sua carreira, que você falou, bom, acho que esses pontos aqui fizeram a diferença para mim, enfim, que você pudesse falar um pouquinho para essa turma que quer escutar de você. Um desafio bom. Primeiro, eu acho que é o seguinte, buscar uma boa formação em aquilo que você se identifique. E entender que a dinâmica, quando eu me formei, o mundo era de um jeito. E o mundo está mudando muito rápido. Então, as pessoas têm que ter flexibilidade de entender que, eventualmente, aquela carreira, aquele nicho de mercado que foi vislumbrado na faculdade, ele pode não existir quando você terminar a faculdade. Então, ter essa flexibilidade, esse entendimento que a mudança é uma constante na nossa vida é super importante. Então, trabalhar naquilo que você gosta, que você vê propósito, trabalhar só por uma coisa pecuniária, numa questão financeira, ela às vezes supre uma necessidade de curto prazo, mas no longo prazo pode não ser a solução que de fato vai te sustentar. Então, acho que ver prazer, ver propósito, se sentir confortável naquilo que você faz, seja o que for, eu acho que é um ponto importante. Na minha carreira, uma coisa que se provou muito útil é sempre estar estudando, se atualizando, trocando ideia, conversando com pessoas que você discorda, porque eventualmente tem um ponto na sua visão que está imperfeito e o outro vai trazer uma visão complementar que te faz te adaptar e ter essa pluralidade de percepções. Curiosidade. Acho que curiosidade é o que nos mantém vivos, né, e nos atualizando. Respeito não só ao próximo, mas a si próprio, ou seja, não faça nada que você não concorde. Acho que isso, ao longo do tempo, ele pode ser ruim no curto prazo, mas no longo prazo, né, como a carreira é uma maratona, não é 100 metros rasos, isso vai se provando, ou seja, consistência, certeza que aquilo que você acredita, né, defender aquilo que você acredita, de um jeito educado, polido, acho que isso também ao longo da carreira ajuda muito. E de fato, assim, olhando no retrovisor, parece que foi tudo combinado, né? Eu vou trabalhar numa carreira pública, depois eu vou para o setor privado, por acaso, de saneamento, e depois eu vou trabalhar numa empresa pública em processo de desestatização de saneamento, né? Parece que é um roteiro de um livro pensado de trás para frente. Sim. Zero. Eu, antes de trabalhar no Banco do Brasil, eu queria trabalhar no setor privado, eu nunca pensei em carreira pública. Por acaso, na época que eu estava me formando, estava sem emprego nenhum, aí surgiu um concurso, você faz o concurso, aí você vira, tá num emprego, aparece outro concurso, você faz outro, mas a minha cabeça sempre foi uma cabeça de setor privado, e essa experiência no setor público, ela é muito rica. O funcionário público ele não tem essa visão, de que o time do setor privado, eles têm uma certa incompreensão da burocracia pública. É um bando de burocrata, cara. A maioria das vezes o cara não quer ser burocrata, mas as regras, para quem não cumpre a regrinha, são tão pesadas que o cara não tem outra opção. Exato. No CPF dele e tudo mais. Então, esse conhecimento, essa empatia, acho que é um ponto importante também, empatia, entender por que o outro pensa daquele jeito. Às vezes não é teimosia, é uma necessidade. Então, eu acho que tem, assim, os skills, acabou que eu falei muito dos skills soft, né, emocionais, e de fato, cada vez mais, você tem que ter essa percepção, essa visão de que nem tudo é cartesiano. Né? A gente vive num mundo que todo mundo tenta explicar tudo de um jeito muito lógico. E a lógica ela é só parte da equação. Tem um lado emocional aí de tomada de decisão que muitas vezes não é lógica. E acho que para uma carreira, né, ter essa visão mais abrangente, né, que tudo é uma conjugação de fatores, né, você tem o lado mais cartesiano, mais lógico, mas ele, na hora de tomar uma decisão, ele tem outros elementos que a gente não consegue necessariamente botar numa equação. Acho que é um pouco disso. E, assim, dá sempre o seu melhor. Não, assim, não faz meia boca. Se for fazer meia boca, não faz. Dá o seu melhor. Vai fazer alguma coisa, faz direito, vai jogar uma partida, joga pra ganhar. Tem que ter essa disciplina de se entregar e fazer bem feito. Se não fazer bem feito, não faz. Vai procurar outra coisa. Legal. E quem que o André fora do trabalho, enfim, quais são seus hobbies, o que você gosta de fazer aí fora do dia a dia do trabalho? Era muito família, casado já
26 anos com a Aline, 2 filhas, pô, a paixão da minha vida, assim, cada dia junto, uma de 11 anos, a Ana Carolina, e outra de 4 anos, vai fazer 5 agora em fevereiro, que é a Antônia. São hobby, tudo junto, o momento de felicidade é estar com elas. Esporte, eu corro, academia e tênis, sendo que tênis tem ocupado um espaço maior, porque a Ana, que é a mais velha, tá federando, começando a jogar, então cada vez mais o tênis é hobby misturado com uma rotinazinha de treino. Esperamos que siga os passos aí da Biadade, né? Poxa! Quem sabe, né? Seria bacana. Legal. E se você tiver, enfim, que recomendar um filme, um livro pra gente, o que você tem visto aí de streaming e de livros que você pudesse recomendar aqui pro público? Tem, assim, acho que tem... Ou de séries também, né? Assim, tem algumas séries bem interessantes, assim, tem uma que me marcou muito e ela é antiga, que é Band of Brothers, que é um spin-off do Resgate do Soldado Ryan. Ela mostra como o senso de time, de equipe, de enfrentar situações atípicas, de ser criativo, né? A vida é um pouco disso, cara. Você planeja um monte de coisa, dá tudo errado, aí você tem que pensar uma solução alternativa. É uma série bem interessante, super bem produzida e baseada em eventos reais, então é bem legal. E talvez de livro, tem um livro que também, 2 livros eu acho que foram muito marcantes, que eu acho que nos tira um pouco dessa... que mostra que nem sempre o óbvio é o correto. Tem um que é Freakonomics, que eu acho que ele desconstrói alguns modelos de relação de causa e efeito, que parecem óbvios, e você fala, não, calma, não é isso. Ou seja, te ajuda a pensar um pouco, questionar modelos que todo mundo acha que é o óbvio. Acho que vale a pena ler. Ele tem algumas versões, tem inclusive um podcast, ele tem que fazer jabá de algo que não tem nada a ver comigo, mas tem... É muito bom. E o outro, aí eu recomendaria um autor, que é o Kahneman. Tem alguns livros, né? O Rápido e Devagar, acho que o primeiro é o best-seller dele. Mais famoso. Mas tem outros que vieram depois, né? O Antifrágil e que eu acho que ajuda também a entender como a gente pensa. Sim. E isso ajuda também a segurar ímpetos e respostas e entender como nós pensamos, como os outros pensam. E da onde que vem esse negócio que a gente chama de intuição, né? Da intuição não é uma coisa abstrata, né? A conjugação de experiências e aprendizados ao longo da vida te fazem responder mais rápido a algumas coisas do que outras. Legal. Então, excelentes dicas. Muito bom. Bom, queria agradecer bastante, André, pelo papo, pela presença. Acho que foi excelente. A gente conseguiu explorar vários temas importantes. Queria agradecer a vocês que ficaram com a gente aqui até o final. E, como sempre, pedir para vocês divulgarem nosso podcast, enfim, mandarem nas suas listas, deixarem o like e os seus comentários aqui. E a gente está começando o ano com uma agenda muito forte, iniciando com a Sabesp. Tem uma série de outras empresas relevantes vindo por aí também, como a Sabesp. Então, e é isso. Até a próxima. Obrigado.